Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um encontro, hoje de Direito Penal. Vamos tratar da chamada Teoria da Imputação Objetiva, pessoal. Ela é um apêndice lá do nosso encontro passado de Direito Penal, onde a gente tratou do nexo causal. Você vai ver como ela se encaixa neste assunto, nexo causal. Quer ver? Vamos lá. O primeiro ponto que eu queria tratar com vocês era o próprio nome dessa teoria. Teoria da Imputação Objetiva. Olha só. Alguma doutrina já começa criticando este nome. Por quê? Porque a gente sabe que no direito penal não vigora a responsabilidade objetiva, ou seja, sem a aferição de culpa ou dolo. Pelo contrário, a responsabilidade penal ela é subjetiva. De modo que eu só posso imputar a alguém um resultado se houver culpa ou dolo. Se não houver nem culpa nem dolo, eu não posso imputar a alguém este resultado. Então, com base nisso, essa doutrina chegou à conclusão de que o melhor seria chamar a teoria de teoria da não imputação objetiva. Olha só, ficaria bem mais legal. Mas não é esse o nome que ela ganhou, então vamos continuar com o nome clássico, né? Teoria da imputação objetiva. Vamos ver onde é que ela se encaixa na teoria do crime, pessoal. Vamos lá. A gente viu lá no encontro de nexo causal que o Código, de linhas gerais, ele adota a teoria da conditio sine qua non. E a gente viu que a adoção pura dessa teoria da conditio sine qua non, ou da causalidade simples, ela tende a regressar ao infinito, né, ao passado de maneira infinita, e a gente viu que isso é um problema. E como foi que o pessoal corrigiu esse problema? Corrigiu com o dolo e a culpa. Quando o dolo e a culpa migraram, melhor dizendo, da culpabilidade para a conduta, que faz parte do fato típico, aí ficou beleza. Por quê? Agora, quando eu for analisar o que foi que deu causa, ou melhor, quem foi que deu causa ao resultado, eu vou ter que analisar o dolo e a culpa das pessoas. E eu só vou poder imputar a alguém um resultado se este alguém agiu com dolo ou com culpa. Tranquilo? Essa é a responsabilidade penal subjetiva, inclusive. Aí, beleza. Aparentemente, isso já resolve o nosso problema lá da teoria da conditio sine qua non. Só que aí os doutrinadores, os penalistas, com destaque para Klaus Roxen e Gunther Jacobs, eles foram além. Peraí, não. Tudo bem, eu aceito que a análise do dolo e da culpa na conduta do agente, ela é essencial para determinar se eu vou imputar a este alguém o resultado. Eu concordo com isso. Agora, eu posso analisar certos elementos antes de analisar o dolo e a culpa. Olha só que legal. Antes de eu passar a minha análise, os meus olhos para o dolo e a culpa do agente, eu vou analisar outros fatores que possam ter contribuído para o resultado. E a depender da minha análise, antes da análise do dolo e da culpa, eu já posso livrar este sujeito de uma imputação penal. É aí que surge a teoria da imputação objetiva. A teoria da imputação objetiva ela está localizada justamente antes do dolo e da culpa do agente. É dizer, em outras palavras, o julgador, quando aplica a teoria da imputação objetiva, ele vai fazer o seguinte: ele pega o fato e vai tentar ver quem foi que deu causa ao resultado. Ele faz uma primeira análise, vai analisar se houve dolo ou culpa, ok? Mas antes disso, antes dele passar a analisar se aquele alguém que aparentemente provocou o resultado ou que tenha mesmo provocado o resultado, antes do juiz analisar se este alguém praticou o ato com dolo ou culpa, ele vai analisar antes, repito, antes, alguns fatores de acordo com a teoria da imputação objetiva. E que fatores são esses que podem contribuir para a defesa do réu? Porque a teoria da imputação objetiva ela serve para isso. Ela serve para melhorar as condições do réu. O réu, se utilizando dessa teoria da imputação objetiva, ele pode se livrar do resultado que ele deu causa. Quer ver? Vamos lá. E para isso, repito, o juiz, o intérprete, enfim, o aplicador do direito,
ele nem precisa chegar na análise do dolo e da culpa. Antes mesmo desta análise, repito, para ficar bem na sua cabeça, ele vai adotar a teoria da imputação objetiva e vai verificar se algumas situações elencadas pelos professores Klaus Roxen e Gunther Jacobs estão presentes. Se estiver, eu nem preciso olhar o dolo e a culpa, eu já tenho que aquele alguém que praticou o ato, a ele não pode ser imputado nenhuma pena. Então, que fatores são esses que o juiz tem que analisar antes do dolo e da culpa para aplicar a teoria da imputação objetiva? Esses fatores vão variar de acordo com o professor. Ou seja, Klaus Roxen elenca uns fatores e Gunther Jacobs elenca outros fatores. Tudo bem que às vezes eles coincidem, mas são diferentes ao final. Vamos ver cada um deles? E é aqui que cai na sua prova. Normalmente, os professores ensinam a teoria da imputação objetiva de acordo com a visão do Roxen, é a mais famosa. Mas hoje a gente vai ver também a teoria da imputação objetiva na visão do Gunther Jacobs. Legal? Vamos começar então com os fatores elencados pelo professor Klaus Roxen. O primeiro deles, pessoal, eu anotei aqui, é a diminuição do risco. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele que atua para diminuir um risco já provocado por outrem, mesmo praticando um ato delitivo, a ele não pode ser imputado uma pena. Aí um exemplo. Vamos supor que eu vejo alguém numa rua e este alguém está prestes a ser atropelado. Eu vou lá e empurro esta pessoa para livrá-la do atropelamento e com o meu empurrão ela quebra o braço. Ela cai, tropeça, cai e quebra um braço. Note, em tese eu acabei de praticar uma lesão corporal, talvez até mesmo grave. Então, mas será que eu tive culpa no leigo, né? Será que, do ponto de vista leigo, digamos assim, eu tive culpa? Porque eu atuei para salvar a vítima de um atropelamento. Eu atuei, olha só, para a diminuição do risco provocado por outrem. Então, a mim não pode ser imputado o resultado lesão corporal. Por quê? Eu não quis praticar lesão corporal. Mas nem isso o juiz precisa ver. Veja que eu não atuei nem com dolo nem com culpa, porque eu não quis praticar o resultado. Mas antes de analisar isso, antes mesmo disso, o juiz já verificando que eu atuei para diminuir o risco, então pronto, a mim não pode ser imputado o resultado. O próximo elemento que pode ser observado pelo juiz, de acordo com o Roxen, é a criação de um risco juridicamente relevante. Porque se eu crio um risco irrelevante, mesmo que ocorra o resultado, a mim não pode ser imputado o resultado. Uma pena. Por quê? Vamos dar um exemplo. Eu quero que meu tio morra. Eu não gosto dele. Eu quero que ele morra. E eu dou uma passagem de avião para ele com a esperança de que o avião caia. Veja, eu dou a passagem e ele vai viajar. E termina que o avião não cai. Olha só. Veja que neste exemplo eu não coloquei uma bomba. Eu também não controlei nenhum elemento que fizesse com que efetivamente o avião caísse. O avião caiu por causas naturais, por exemplo. Foi atingido por um raio, enfim, não sei, uma tempestade. Mas terminou que caiu. A pergunta é, eu posso ser responsável pela morte do meu tio? Não. Por quê? Eu não criei um risco juridicamente relevante. Dar uma passagem aérea a alguém não é criar um risco relevante. É um risco que todo mundo corre. Se eu der uma passagem aérea para minha namorada, por exemplo, querendo que ela vá conhecer a Europa, eu não quero que ela morra, mas se aconteceu algum acidente, eu criei um risco, mas que não foi relevante. Aliás, eu estou criando esse risco, como eu já disse, para qualquer pessoa que eu dê a passagem de avião. Não é verdade? Então, se o risco não for relevante, a mim não pode ser imputado o resultado. Vamos para o terceiro elemento de Roxen. É o aumento do risco permitido. Se eu aumento um risco que já era permitido, então a mim não pode ser imputado o resultado. E aqui tem um exemplo. É o exemplo dos pelos de cabra do Rogério Greco. Aqui é o seguinte, o exemplo é assim. Eu vou fabricar pincéis.
para pintar a parede. E eu preciso de pelos de cabra. E aí eu importo esses pelos de cabra, mas eu sei que esses pelos de cabra podem ter uma bactéria. E aí o meu fornecedor ele diz, olha, João, tu vai ter que passar aí uns produtos, enfim, uns venenos para matar essas bactérias, porque senão pode causar a morte aí de alguém, viu? Aí assim, beleza, eu entendo, mas eu não faço. Para economizar, eu simplesmente deixo para lá. E aí os pintores que pegam o meu pincel, eles morrem da bactéria lá, que veio com os pelos de cabra. Só que depois, olha só no exemplo, só que depois o pessoal descobre que mesmo que eu tivesse aplicado o veneno, ele seria inútil. Porque as bactérias já estavam imunes àquele veneno, àquele antibiótico. Então mesmo que eu tivesse agido para diminuir o risco, enfim, para evitar o risco, não adiantou de nada. Então, neste caso, a mim não vai poder ser imputada a morte dos pintores. Legal? Por quê? Porque, neste caso, houve um aumento do risco permitido. Bom, próximo tópico e último do Roxy é a análise da esfera de proteção da norma jurídica. Neste caso, se o resultado que ocorre não está na esfera de proteção da norma jurídica, então a mim não pode ser imputado se eu dei causa indiretamente. Aqui vai mais um exemplo, para ver se fica legal. O exemplo é o seguinte, eu mato alguém. Vamos supor que eu mate alguém. A mãe deste alguém, da vítima, quando vê o filho morto, morre de um ataque do coração. A pergunta é, a morte da mãe da vítima pode ser imputada à minha pessoa? Porque, veja, pela teoria da causalidade simples, seria, né? Já que eu matei o filho dela, ela só morreu pela morte do filho, porque ela teve um ataque cardíaco, então eu teria o culpado, digamos assim. Mas pela teoria da imputação objetiva, o resultado morte da mãe da vítima que eu efetivamente matei não está sob a proteção da norma jurídica. Quer dizer, o tipo homicídio, ele não protege aquele que morre em decorrência de um homicídio. Então, por não estar protegido por essa esfera protetiva da norma, a mim não pode ser imputado o resultado morte da mãe daquele que eu efetivamente matei. Legal? Então, estes são os 4 pontos que o juiz deve analisar antes de voltar seus olhos para o dolo e a culpa, segundo o professor Roxy. Para o professor Jacobs, são outros fatores que o juiz deve olhar antes de analisar o dolo e a culpa. A premissa geral do professor Jacobs é que cada pessoa tem um papel social a cumprir. Então, por exemplo, se eu sou advogado, eu tenho o meu papel de advogado. Se eu sou padeiro, eu tenho o meu papel social, que é fabricar pães. Se eu sou policial, meu papel social é proteger a sociedade, enfim. Cada um tem seu papel. Essa é a premissa de Jacobs. E aí ele elenca os fatores para a aplicação da teoria da imputação objetiva. Quais são eles, de acordo agora com Jacobs? O primeiro deles é a criação de um risco permitido. Se eu crio um risco permitido, se houver qualquer resultado ilícito deste risco permitido, então a mim eu não posso responder por isso. Nós vivemos, pessoal, numa sociedade de risco. A partir do momento que eu pego o meu carro e vou para o trânsito, eu já estou em risco. Essa é uma grande verdade. Se eu viajo de trem ou de avião, eu estou em risco. Resultados indesejáveis podem ocorrer. Então, por exemplo, se eu estou no meu carro, eu já estou em situação de risco. Mas se eu estou na velocidade compatível, se eu estou andando de acordo com as regras de trânsito e mesmo assim eu atropelo alguém, a mim não pode ser imputado o resultado. Porque eu estava numa situação de risco permitido. Eu não criei nem aumentei um risco de maneira não permitida. Então, por esse primeiro ponto, segundo Jacobs, a mim já não poderia ser imputado qualquer resultado. Muito bem. O segundo é o princípio da confiança. Princípio da confiança em direito penal. A partir do momento que as pessoas confiam umas nas outras que elas vão agir de acordo com determinados modos, um resultado proveniente de minha ação que decorre de uma quebra desta confiança de outrem, a mim não pode ser imputado. Explicando em outras palavras, vamos supor que eu estou num cruzamento, lá no meu carro,
e eu estou vendo lá, meu sinal está verde e o sinal lá da faixa transversal está vermelho. Eu atravesso o meu carro, mas aí o outro cidadão, ele vem, atravessa o sinal vermelho, bate no meu carro e ele morre. A mim pode ser imputada a morte do cidadão? Não. Porque eu estava agindo com base no princípio da confiança. Eu estava confiando que as pessoas iriam respeitar as regras de trânsito. Se elas não respeitaram e terminaram morrendo por causa disso, mesmo eu tendo sido o causador, digamos assim, porque afinal ele só bateu porque eu estava passando naquele momento, a mim não pode ser imputado esta conduta, nem este resultado. Nem mesmo, e aqui mais uma vez, não vamos nem olhar para o meu dolo e minha culpa, porque eu estava agindo de acordo com o princípio da confiança. O próximo tópico de Jacobs é a proibição do regresso. Ele chama assim, proibição do regresso. Mas o exemplo, pessoal, é o seguinte, para entender essa proibição do regresso. É o exemplo do padeiro. O padeiro, olha só, qual é o papel social dele? Produzir pães, fazer pães. E aí eu, querendo matar alguém, eu vou envenenar um pão. Eu chego lá no padeiro e digo, padeiro, tudo bom? Me manda um pão aí. Eu vou envenená-lo e vou matar o meu tio, sei lá, meu avô, enfim, ou qualquer pessoa, um inimigo pessoal. E aí eu digo isso pro padeiro. O padeiro está sabendo o que eu vou fazer com o pão. Se ele mesmo assim me vende o pão, a ele, ao padeiro, vai ser imputado o resultado morte que eu vou causar com o envenenamento. Porque veja, o padeiro está sabendo do movimento. Mesmo assim ele vende o pão. Será que ele é coautor? A resposta é não, pessoal. Segundo Jacobs, não. Por quê? Porque o padeiro, neste caso, ele está cumprindo o seu papel social. O padeiro está vendendo pães. Pouco importa o que eu vou fazer com esse pão. Pouco importa se o padeiro sabe ou se não sabe o que é que eu vou fazer com esse pão. Ele está cumprindo o papel dele, que é vender pães. Se ele se limita a cumprir o papel social dele, que ele já vinha cumprindo há muito tempo, por exemplo, e é o papel que se espera que ele cumpra, então a ele não pode ser imputado o resultado. Legal? Diferentemente seria se o padeiro, além de vender o pão, tivesse me dado o veneno, né? Aí não. Aqui ele já é coautor, porque o papel social dele não é vender venenos, é vender pães. Fechou? E o último, segundo Jacobs, é o seguinte, é a capacidade da vítima, ou enfim, competência da vítima. Segundo aqui anotei, competência ou capacidade da vítima. Se a vítima consente com o resultado, ao autor não pode ser imputado o resultado. Em outras palavras, vamos supor que eu vá lá num tatuador e queira fazer uma tatuagem. O tatuador vai poder ser processado por lesão corporal leve? Não. Eu consenti. Em determinados casos, pessoal, no nosso direito brasileiro, o consentimento da vítima ele pode funcionar tanto como excludente de ilicitude como excludente de tipicidade. A depender do caso. Por exemplo, sexo. O sexo não consentido é estupro. O sexo consentido é atípico. Olha, pelo menos maior de idade, né? Pelo menos em maior de idade. Olha só. Então vamos lá. E outra coisa, o Jacobs, ele também diz que se a vítima se coloca em situação de risco por livre e espontânea vontade, aquele que deu as condições para tanto não pode ser punido. É o caso, por exemplo, me vem à mente de um paraquedista. O paraquedista ele se coloca em situação de risco porque ele quer. Então o instrutor de paraquedas, se ocorrer qualquer acidente, a ele não pode ser imputado o resultado. Porque ele simplesmente a vítima quis, por livre e espontânea vontade, se colocar em situação de risco. Então o papel da vítima, segundo Jacobs, segundo essa quarto ponto da análise de Jacobs, é muito importante para a teoria da imputação objetiva, pessoal. Então é isso. Bom, deu para ficar claro? Não sei, né? Mas em suma é isso aí, pessoal. A teoria da imputação objetiva, ela serve para que o julgador, antes de olhar o dolo e a culpa, ele olha esses fatores. E aí vai variar, do Roxen para o Jacobs. Mas esses fatores que eu expliquei. Se ocorrer fatores dessa natureza, então o juiz nem precisa olhar dolo e culpa. Ele simplesmente já diz, olha, eu não posso imputar a fulano este resultado. Legal? Gente, vou deixar no material
na descrição do vídeo, o material com esses fatores de cada professor, Jacobs e o Roxen, para você ter uma ideia aí de como funciona. É uma teoria muito importante, em prova de Ministério Público cai bastante, prova da magistratura, enfim. Eu espero que tenha ficado mais ou menos claro com esses exemplos que eu procurei trazer para vocês. A maioria eu trouxe do livro do professor Rogério Greco. Legal? Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.